Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu vou gravar um vídeo bem curto sobre as atividades tanto de recursos naturais quanto de técnicas de campo. Vai do celular mesmo, que minha internet não está funcionando. Bom, em relação aos recursos naturais, a atividade do capítulo 9, no geral elas foram muito boas, bem interessantes. Muitas ideias novas, informações novas. E assim que o livro foi sendo construído, desde 2006, a cada turma que eu dava aula, a cada semestre, vinham ideias novas dos alunos, e eu ia incorporando. Então foi uma construção conjunta, né? Agora apareceram informações aí que até deu vontade de, de incorporar, né? A trens a hidrogênio, teve dois grupos que mencionaram aquele Corade e Lent lá da França com a Alemanha, o Aleu, né, o combustível de lixo atômico, enfim, cheio de novas informações aí. Então eu agradeço a vocês que foram atrás delas e trouxeram para as atividades. Tá? Bom, as estradas solares, né, que estão começando a ser testadas, tal. Em relação aos enunciados, eu acho que ainda vocês dão uma marcadinha assim de vez em quando, sabe? Alguns. Por exemplo, na atividade 1 era para relacionar novas formas, né, de aproveitamento de energia solar, ativa ou passiva, para economizar eletricidade. Então, às vezes a questão da economia da eletricidade não aparecia na resposta. Mas ficou, parece que, bem claro para vocês agora que o aproveitamento tanto de energia eólica quanto solar pode ser ativo ou passivo, sendo que o ativo é quando existe um sistema intermediando, né, para captar a energia, armazenar e tal. Né? Muito bem. Em relação à atividade 2 também tá muito bons os gráficos lá. E embora a questão estava pedindo para analisar a energia eólica na matriz elétrica, não ela em si, quanto cresceu. Hoje tem tantos gigawatts, o que isso quer dizer? Não sei, se eu não colocar dentro da matriz elétrica, eu não sei se é uma fonte importante ou não, tá bom? Mas no geral estão muito boas. Em relação aos exercícios de técnicas de campo e laboratório, em relação ao capítulo 21, né, técnicas de interlocução, a primeira questão se referia à diferença entre questionário e entrevista, né? E uma coisa eu acho que vocês entenderam. O questionário é mais objetivo, a entrevista é mais qualitativa. Eu preciso de 3 entrevistas, 4 no máximo para uma pesquisa, porque eu vou escolher pessoas chaves em relação à questão trabalhada. E não precisa ser uma pessoa importante. Se você está trabalhando com questões sei lá, relacionadas à inundação, uma pessoa que sofreu isso, ela é uma pessoa importante para a sua pesquisa. Certo? Então a entrevista não se faz 15 entrevistas, 20 entrevistas numa pesquisa, isso é 3, 4. E também vocês perceberam que qualidade e quantidade não são dicotômicas, né? Como a geografia adora dicotomias. O questionário, embora inicialmente ele seja qualitativo, depois ele se qualifica quando você o analisa, sistematiza e o analisa. Você vai dizer, olha, a maioria da população pensa assim, um assado, ou 30% é contra ou a favor tal coisa. Enfim,
vai se qualificando, né? E aquela questão, né, a quantidade, ela dá suporte à qualificação das informações, né? Elas não estão separadas. Por exemplo, basta 1 grau Celsius a mais para fazer com que a água passe da qualidade de líquido para a qualidade de gasosa. Basta 1 voto a mais para que alguém que está na qualidade de candidato passe a qualidade de eleito. Né? Então pensem dessa forma, tá? E por isso é interessante em suas pesquisas futuras aí, vocês combinarem informações qualitativas e quantitativas, ou seja, ao mesmo tempo que você pode aplicar um questionário para um determinado número, a gente já vai falar sobre isso, também faça entrevistas, né? E você reforça o seu lastro empírico dos fatos, né, analisados. Estou vendo que tem uma reste aqui assim. A questão 2 do capítulo 21 relacionada à amostragem, né? Amostragem. Tá, você vai aplicar questionário para quantos? Quais pessoas? Quantas pessoas? Isso está lá no capítulo, vocês têm que prestar bastante atenção. O quanto, a gente sempre tem que ter apoio da estatística, né? Não sabe fazer? Vai lá no IME que eles ajudam. Eles têm lá um serviço de apoio à pesquisa. Tenha algo para responder se alguém perguntar para vocês por que você entrevistou 80 e não 90. Né? E a quantidade e a qualidade vai depender das características da amostragem. Né? Se ela for mais heterogênea, etc. Então, variar a faixa etária, variar a renda, variar nível de instrução, etc. Né? Tudo bem? Então, a palavra-chave para essa questão 2 é a representatividade da amostra em relação ao universo analítico. É a representatividade qualitativa e quantitativa. Tá? E quanto mais representativa ela for do todo analítico, mais facilmente você vai generalizar os seus resultados, ou seja, dar o salto indutivo, né? Porque o método indutivo é o método de raciocínio cuja técnica de aplicação do questionário se orienta. Então, a relação método-técnica. Em relação ao capítulo 23, o que é para que serve o relatório de campo, né? É uma questão bem assim, curto e grosso, né? O que é para que serve? E eu acho que também tá bem entendido. Toda vez que vocês se depararem com a palavra relatório, pessoal, presta atenção. Pensem no outro, e não em você e no seu grupo. Um relatório é para uma outra pessoa ler e entender o que foi feito. Tá? Então, quanto mais descritivo e detalhado for, melhor. Pode até ter um viés interpretativo mais para o final, né? Mas assim, o corpo principal dele não é interpretativo. O corpo principal dele é descritivo / narrativo. Essa é a linguagem do relatório de campo, né? Então pensa sempre em quem vai estar lendo. Isso aqui que eu escrevi, quem vai estar lendo vai entender direitinho o que foi feito. Tá? O descritivo narrativo, esse é um tipo de linguagem, a descrição é o relato da observação, né, do que foi observado em campo, isso vocês já sabem. E quando você coloca o narrativo aí, / narrativo, quer dizer que tem uma sequência cronológica. Né? Tudo que foi feito está dentro de uma sequência cronológica. Muito bem. E a questão 2, relativa ao capítulo 23, que é a redação do trabalho de campo, pede para vocês relacionarem texto e ilustração. Qual é a relação entre esses dois meios de comunicação, né? Formas de comunicação. E gostei também das respostas.
todas elas trouxeram a ideia de complementariedade. E a ilustração, por melhor que seja o mapa, por melhor que seja a fotografia, por melhor que seja, não fala por si só. Quem fala por si só é a arte. Você bota um quadro lá na parede, você não precisa botar explicação nenhuma ali para quem está vendo. Cada um interpreta a sua forma subjetivamente, né? Em ciência não é assim. Então evitem nos seus trabalhos científicos, seja relatório de campo, seja TGI, seja o que for, artigo, seja o que for, trabalho de final de curso, evitem colocar ilustração sem nada explicando a ilustração. Então, às vezes eu vejo trabalho assim com uma sequência de 4, 5 ilustrações sem texto no meio, não pode. Cada ilustração tem que ter uma explicação no texto, tá certo? E por outro lado, se o texto está falando que a tua área de estudo está localizada em tal lugar e o acesso é pela via tal e ela está na bacia tal, tudo que você falou tem que estar na ilustração. Você mostrou a bacia, não mostrou a estrada. Então não está tendo uma forte correspondência, porque você mencionou o acesso à sua área, mas não mostrou o acesso à sua área, como exemplo, tá bom? Então, e também tem a questão dos créditos, né? Quando não é sua, você tem que citar a fonte, e a questão da qualidade também, né? Hoje em dia não tem desculpa, eu não achei uma imagem melhor, ou você tem como trabalhar a imagem que você trouxe do campo. Tudo que você traz do campo vai ter que ser sistematizado, trabalhado, editado, etc. Tá? Tem umas fotos de campo que são tiradas, eu brinco, de janela de ônibus, toda tremida, parece uma pintura assim do Renoir, sabe? Os impressionistas franceses. Não tem contorno. Tá bom. Eu acho que eu vou tentar achar 3 fotos para vocês e vou mandar, que relacionam-se a esses conteúdos que eu mencionei. Tá ok? Um abraço aí.